E naquele dia tornar-te-ei servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Assim começou o pastor a sua carreira e o seu ministério neste lugar. Cada dia Deus tem provado que, realmente, esta igreja precisava do seu trabalho, por isso nós rogamos ao Senhor. Que o recompense com dádivas celestiais. Que eu dirija sempre em seu caminhar. Que seja sempre entusiasmado e encorajado. Que batalhe cada dia em prol desta obra. Que seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor Deus. Que continue um obreiro aprovado na seara do Senhor. Pastor, Deus tem lhe dado um propósito firme, por isso até aqui o Senhor tem vencido. Continue assim e todas as barreiras serão derribadas. Desejamos que o seu falar e a sua oração ao Senhor sejam sempre assim. Usa-me, gasta-me e molda-me, como fizeste com o vaso do olheiro. Quebranta-me, instrui-me e moldai-me novamente, para que todos os dias da nossa vida, da minha vida, eu possa ser um vaso de honra na tua casa. Pastor, anos é passado do seu pastorado e a cada dia vemos o aperfeiçoamento de Deus em sua vida. Não tema, pois ao passar pelas lutas, olhe para cima e ouça a voz do nosso Deus dizendo: Espere em mim e anima-te, e fortalecerei o teu coração. Chama-me e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não saibam. Deleita-te na minha palavra, e ela será bálsamo para o teu sofrer. E quando te deitares, não temerás. Sim, te deitarás e o teu sono será suave. E eis que tratei saúde e cura, e te sararei e te revelarei abundância de paz e segurança. Porque por mim se multiplicam os teus dias, de anos de vida e acrescentarei. E nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque teus caminhos serão caminhos de delícias, e todas as tuas veredas de paz. E mais uma vez o Senhor fala ao nosso pastor nesta manhã. Eis que eu vi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu tomo conta de ti. E como tens feito o que é reto aos meus olhos e guardado os meus estatutos, te guardarei de todo o mal. E não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foi precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajudarei desde o Ocidente. Porque todos os que são chamados por mim, os criei para minha glória, e os que formei, deixa eu cuidarei. E assim, pastor, continue firme e que a sua oração seja sempre a de Davi. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém. Pastor ungido do Senhor. Vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente o que ninguém sente, porque foi chamado por Deus. Quando em momentos de solidão reflete sobre o que pode melhorar, como pode se doar mais, como aprender mais dos planos de Deus. Chora com os que choram, conquista com a ajuda do Senhor, ama quando ninguém mais ama, abraça e consola o aflito. Homem separado, aperfeiçoado, lapidado, tratado,
pelas carinhosas mãos do Senhor, o nosso Deus. Seu objetivo é pregar a maior e mais linda mensagem do mundo, a causa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para que pessoas possam viver e viver abundantemente. É capaz de dar sua própria vida por amar o que segue, capaz de entregar seus sonhos, seus planos em favor de muitos. Em meio às suas angústias, procura refúgio no altar do Senhor e sabe que só nele encontra o consolo. Não estabelece seus princípios em verdades humanas, mas estabelece e firma sua vida na palavra de Deus. Parabéns, pastor. Por ter aprendido muito. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, primeiramente Deus e depois o pastor, que eu aprendi muito aqui com ele. E que Deus deu muitas bênçãos em sua vida, principalmente de saúde. Em partes diz assim: o Senhor é o meu pastor. E ele, o que é que ele faz? Em verdes pastos, em pastos verdejantes, ele nos faz repousar. E já imaginou que quando nós estamos num momento assim de tribulação ou de dúvidas, ou até mesmo de dificuldades, que nós procuramos um pastor, ele sempre tem uma palavra de consolo, de força, de fé e de paz para as suas ovelhas. E a palavra ainda diz assim: guia-me pelas veredas tranquilas. E o pastor, ele sempre está guiando as suas ovelhas pelo melhor caminho, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. E o salmista ainda diz: mesmo quando eu andar pelo vale, e não é qualquer vale, é o da sombra da morte, o Senhor estará lá. E a tua vara e o teu cajado também estará presente. Esta dimensão maior de convivência nos faz refletir o seguinte: ser pastor não é profissão. É a resposta ao chamado de Deus para o exercício do ministério, que é cuidar de pessoas. E olha que cada um com uma cultura, com um pensamento, com uma vida e de diferentes formas. Cuidar de todo mundo que pensa no mesmo caminho é fácil. Imagine de pensamentos diferentes, que quando se entrelaçam, algumas vezes entram em curto-circuito. Mas o pastor tem que ir ali, remendar fio por fio e fazer que tudo volte ao caminho normal. Ser pastor não é exercer um cargo, não é simplesmente cuidar, como exorta o apóstolo Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Atos 20 e 28. Ser pastor vai muito além de um grande pregador. Ser pastor vai muito mais do que ser um professor, do que ser um conferencista.
do que ser até mesmo um administrador. Ser pastor é um estado de alma, um apaixonado, sabe por quê? Pela salvação das vidas. Ser pastor é ser membro da família de Cristo, mas também ser pastor é ser marido, é ser pai, é ser filho e amigo sempre presente na vida dos irmãos e das suas ovelhas. Mesmo quando o tempo parece tão pouco, ele arruma um tempo para um conselho, para uma conversa, para uma correção, para um acompanhamento, porque o pastor ama e não quer ver as suas ovelhas se perderem. É alguém que vive a graça e pela graça de Deus, como qualquer outro membro da igreja. O pastor vai adiante das ovelhas, ou seja, ele é o líder. João 10:44 diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque o conhecem, a sua voz. O pastor passa adiante das ovelhas para que elas possam vê-lo e seguir na direção certa. Por onde o pastor for, a ovelha segue. A igreja que quer andar pelo caminho correto, as dicas, os ensinamentos, o caminhar do pastor tem que ser exemplo e caminho a seguir pelas suas ovelhas. A igreja é o espelho do seu pastor e o segue. O que o pastor faz, seu exemplo de vida, muitas vezes é mais do que as suas palavras no povo. O exemplo de pai, o exemplo de marido, o exemplo de homem, de caráter. Mas o pastor também é um homem natural. Não é um ser infalível, que precisa de férias, de folga, precisa de descanso. Sempre haverá muito o que fazer para o pastor, mas ele precisa também repor as suas energias, as suas forças. E Jesus nos mostra de forma exemplar como ovelhas nós devemos proceder para ajudar o nosso pastor a ter paz, a ter tranquilidade, a ter como conduzir o seu rebanho. E a palavra de Deus, um relato do Senhor, lá em Marcos 6,31, ele disse que havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo nem de comer. Estavam lá os apóstolos sem tempo de comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Porque eles precisavam de descanso, repor as suas energias. E junto todos ali, passando, vindo, indo, não dava esse tempo para os apóstolos. E o pastor também precisa desse descanso para repor, como eu falei, as suas energias, para voltar com força para o trabalho do Senhor e reger o seu rebanho. E ali eles se afastaram, descansaram e voltaram. Mas pastor, neste momento eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Quem cuida ou pastoreia o pastor? Quem cuida das ovelhas, quem pastoreia as ovelhas, nós sabemos. Mas quem cuida ou pastoreia o pastor? Seus pais? Sua esposa? Não. Este não é o papel deles. Será que seria um superior na hierarquia da igreja? Nós batistas não temos isso. Um amigo ou outro pastor? A figura tradicional do pastor é aquela que ele cuida das ovelhas. E numa inversão de papéis, poderia utilizar uma palavra, me fugiu a memória, mas vamos lá. Nessa inversão de papéis, a ovelha precisa cuidar do seu pastor. E existe forma as ovelhas cuidarem do seu pastor, porque essa relação de pastor e ovelhas, ela deve ser uma relação mútua, de confiança. E nesta atitude somos todos responsáveis.
pastor e ovelhas. Sabe qual é o papel da ovelha? Ouvir a voz do seu pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor, e ao ouvir é mais do que apenas o quê? Escutar. Ouvir significa compreender, aprender, entender o que o pastor tem a dizer. A ovelha que vem à igreja para aprender algo, e o pastor, ele é exatamente o quê? Esse canal de aprendizado para transmitir a palavra, a mensagem e a vontade de Deus aos nossos corações. Por isso, a ovelha deve aceitar a voz do seu pastor como um veículo, sabe de quê? Um veículo divino de ensinamento, de entrega. Mas é entrega não da palavra do próprio homem, mas da palavra do Senhor às nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para ouvir a palavra que Deus manda através do seu ungido. Mas a ovelha também precisa seguir a orientação do pastor. Por isso que é preciso aprender. Por isso que não basta escutar. É preciso ouvir, entender. As ovelhas devem seguir essa orientação, e todos podem até dialogar. Não quer dizer que nós não podemos questionar, perguntar. O próprio nosso pastor Manuel, ele fala sobre isso, que é bom que perguntemos, que é bom que também venhamos a questionar. Podemos até mesmo sugerir ao pastor ideias, o que pode ser feito para ajudar no trabalho, mas nós devemos saber que a orientação principal vem do pastor, porque vem da sabedoria de Deus ao seu coração. Muitas pessoas só querem ouvir coisas boas, só querem que o pastor entregue a ela palavras boas, mas não querem ser exortadas e nem aceitam a correção. Mas o pastor tem autoridade para corrigir o rebanho. Por isso que a palavra diz que a vara e o cajado está presente, está com ele. E isso deve ser considerado como consolo para nós que somos ovelhas. Porque se o pastor não nos amasse, se Deus não nos amasse, não usaria a sua vara e o seu cajado no momento da correção. É preciso também que nós, ovelhas, venhamos reconhecer a voz do pastor, principalmente nos dias de hoje em que estamos vivendo. Já perceberam que dentre todos os ruídos e mugidos do rebanho, a ovelha ela consegue conhecer a voz do seu pastor? Pode ter vaca, boi, bode, o que for. Se o pastor da ovelha falar, ela conhece a voz do seu pastor. E é preciso que na igreja entenda e conheça a voz do seu pastor para não desviar das doutrinas, do caminho, dos ensinamentos. Hoje nós estamos vivendo uma diversidade de igrejas tão grande que fica difícil até estabelecer um padrão. São tantas igrejas, tantas formas de pregação, tantas formas de doutrinas misturadas, renovadas, que tem confundido a cabeça de muitas ovelhas. Cada igreja e cada pastor pensa e fala de uma forma e de uma maneira diferente. Então a ovelha precisa saber discernir a voz de seu pastor para não ficar confusa, para não haver confusão nas nossas cabeças. E é por isso que Deus nos deu um pastor, para que possamos conhecer a sua voz, para que possamos saber quando Ele está nos trazendo para um caminho correto. Quem fica andando de igreja e igreja, de pregador e pregador, mudando, sabe o que é que acontece? Acaba se confundindo, se perdendo, e aí se complica pelo caminho. Nós, ovelhas, também não devemos ser. Participe dos trabalhos da igreja e, preferencialmente, não dê trabalho. Trate-o com respeito, trate-o com honra,
Não critique. Pastores têm falha. Pastores também têm limitações. Se existe aspecto que você não concorda, diga-lhe sua opinião com amor. No campo das ideias, podemos divergir. Gostaria de finalizar exatamente afirmando que essa, inclusive, é uma realidade da nossa igreja. E vos darei pastores segundo o meu coração, Deus diz, que vos apacentem com ciência. Alguém aqui tem dúvida que o nosso pastor tem ciência, sabedoria, e que apacentem com inteligência? Jeremias 3,15. E ainda podemos acrescentar que o nosso pastor é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. A você, pastor Manuel, feliz dia do pastor. Glorifico a Deus pela sua vida. Glorifico a Deus por ser a sua ovelha. E glorifico a Deus por reger com honra, com fé e com amor essa igreja que o Senhor liberou. Que Deus nos abençoe. E que abençoe a vida do nosso pastor. E que sejamos ovelhas que saibam ouvir a voz do seu pastor. Que saibamos, como ovelha, também cuidar e de forma muda amar o pastor que o Senhor nos deu segundo o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Diácono José Souza, por favor. Nesse momento, o pastor Manuel está com a palavra. Quero agradecer aos irmãos tudo que foi dito aqui desde o jogão. Eu estava observando que seguia passo a passo meu chamado. Mas quero dizer aos irmãos que o presente que eu quero não é esse. O presente que eu quero é o Salmo 133. Agradeço as homenagens de mim. Tudo vem de Deus. E espero que, se os irmãos quiserem honrar-me, honre-me com o amor e o respeito uns aos outros e a integração total ao trabalho de Deus. Que não fiquem procurando questões, coisas miúdas, para se afastarem uns dos outros. Porque toda vez que um irmão, na minha concepção, e um irmão se afasta do outro, ele afasta do pastor o amor e o apego à sua obra. Eu que escrevo que o maior desabafo é o desabafo do silêncio, eu entendi bem nesses dias o que Moisés sofreu quando feriu a pedra em vez de tocá-la. Pelo povo, Moisés se sentiu revoltado e viu a pedra e impediu que ele entrasse em Canaã. E que a nossa oração é que os irmãos vivam em união. Com bom e com suave que os irmãos vivem em união. É como óleo descendo pela barba de Arão.
E o caminho para isso, a instrução para isso é: cada um considere os outros superior a si mesmo. Não é palavra minha, é palavra da Bíblia. E que nessa situação nós vamos crescer e florescer, mas diferente, nós estaremos sempre em questionamento. A visão do irmão de um não é a visão pastoral, a visão de outro não é a visão pastoral. A visão pastoral é o respeito a quem quer que seja. Se vocês observarem bem, o litígio entre pai e mãe diante de um filho é muito triste para o filho. E um litígio entre ovelha é um momento muito triste para o pastor. E no Salmo 23, que foi ventilado aqui, ele fala de duas coisas que as ovelhas não podem, o pastor não pode deixar de usar: a vara e o cajado. E o salmista diz que a ovelha diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado para dirigir e a vara para corrigir. E as pessoas não querem ser corrigidas, não querem ser instruídas a obedecerem, a ouvirem, a serem longânima, a esperar que Deus resolva as questões. Abruptamente querem resolver. Aí ela perde o estado de ovelha e perde o estado de esperar o julgamento divino, e ela já fez o julgamento. O que nós fazemos precipitadamente, Deus não fará mais. É esperar com paciência no Senhor. Quando nós lemos esse versículo, pensamos que isso é apenas para determinadas coisas, mas são para todas as coisas. Espere com paciência no Senhor. Ele lhe agrediu, lhe defamou, espere com paciência, porque Satanás quer justamente isso, quer diminuir o nosso ânimo, quer acabar com o nosso ímpeto de falar a verdade, de unir. Satanás é rei da separação, é pai da mentira, e isso não é concebível a nós nem pensarmos, porque nós somos diferentes. Nós nascemos de novo, nós somos ovelhas de Cristo, e para isso é necessário esperar no Senhor. 42 anos de ministério, eu tenho visto e sei que vou me afastar, mas é a coisa mais preciosa que eu alcancei na vida. Passei 30 anos também dirigindo gente e terminei meu período militar na aeronáutica, mas não tem nada a se comparar com a glória, a graça de ser pastor. Mas também sei que é momento de sofrimento, e vem muitas vezes ouvimos Satanás dizer: desiste, escutamos, porque às vezes de pessoas que nós nunca imaginamos colocávamos na situação de crente de alta estrutura espiritual, Satanás faz com ele ciranguinha. Eu me lembro quando Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, o diabo me pediu para cirangar contigo. Pedro era um apóstolo de destaque, mas negou o mestre 3 vezes. Por que ele negou o mestre? Estava preocupado com a sua integridade física, estava preocupado com o seu eu, estava preocupado com o que era. E é isso que o Satanás tem feito na vida das pessoas. Ela quer defender o seu eu, está preocupado com a sua integridade física e moral. Mas o Senhor
nos ensina que nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos ter, como Paulo diz, João diz, amados, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. E é isso que faz o crente crescer na graça, no conhecimento de Cristo, é ter o coração aberto para a verdade, para o conhecimento de Deus e não se sentir culpado, porque a culpa entre duas pessoas em litígio, a culpa sobre os dois. Eu sempre digo, a verdade está no meio. É por isso que eu não estou por partido. Eu espero, porque a verdade está no meio. Se nós esperarmos, ela vai andar. E quando ela andar, vai identificar. Então, perdão é o máximo do crescimento e da aceitação do Evangelho. Perdão. Se não existisse perdão, não haveria cristão. Lá no alto da cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Deus não perdoasse os homens ali, nós seríamos exterminados. E o ódio, a falta de amor, o rancor, extermina a semente gloriosa do amor e da paz no coração. E nós devemos ser seguidores de Cristo, fazendo o que Ele fez, ouvindo o que Ele fez. E Cristo nos capacitou ainda, dizendo: maiores obras do que eu vós fareis. Não é tempo, não é difícil, mas sim obra eterna. Não se constrói obras eternas sem o perdão, sem a humildade, sem a misericórdia, sem a fé. São esses instrumentos, essas qualificações que Cristo nos deu para nós fazermos obras eternas. E nós estamos parando para fazer buraco no caminho dos outros. Fazemos a armadilha para que os outros não cheguem até a casa de Deus. É necessário exame introspectivo, individual, e perguntar: sou eu, Senhor? Como fizeram os discípulos na ceia. O Senhor disse: não escolhi a todos vós, um de vós é o diabo. Aqui é um de vós há de me trair. Então todos ficaram preocupados. Sou eu, Senhor, sou eu. Jesus não quis deixar os discípulos nessa preocupação. Então ele disse: a quem eu dei o pedaço de pão molhado é esse. E Jesus olhou o pão do vinho e deu ajuda. Ele disse: o que tens a fazer, faze logo. E ele saiu para fazer o que não devia, porque não ouviu o ensinamento de Jesus Cristo. E nós, toda vez que não ouvimos o segmento de Jesus Cristo e saímos por uma tangente, nós estamos também traindo o Mestre. Porque o que Jesus espera de nós? Que nós sejamos filhos dele, obedientes, que possamos fazer progredir a obra, mesmo que soframos, mesmo que nos critique, mesmo que nos acuse. Eu já disse aqui aos irmãos que durante a minha vida no ministério eu já fui criticado, já levantaram falso, tanta coisa fizeram e eu fiquei calmo. E o tempo passou e nada se confirmou. Então falam de nós, vão falar. Irmão vai falar do outro, fala, mas espere com paciência no Senhor. E quem fala de um servo de Deus, quem julga um servo de Deus, quem entristece um filho de Deus, está contra Deus. Como é que nós, como filho de Deus, vamos falar mal de um outro filho? Que oração pode estar na mente de uma pessoa que vai orar a Deus falando de outro filho?
A oração que é ouvida por Deus é aquela: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Não foi a oração que disse assim: eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou defendendo o que é meu, estou defendendo minha honra, estou defendendo minha integridade, estou defendendo o vínculo familiar, estou defendendo isso. Não é essa oração que é Cristo, que Deus ouve. Mas o que é que: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E nós fomos livres, somos salvos, mas ainda não estamos libertos do pecado. Ainda pecamos. Somente no dia da redenção é que nós teremos corpo semelhante de Cristo e não pequemos mais. Por isso, pecamos. A Bíblia diz que devemos irar, mas não pecar. No momento, nós podemos nos inquietar com o que estamos ouvindo de alguém, mas em casa, quando for reconciliar o sono, já não existe mais nenhuma coisa contra ele. É isso que é a formação de felicidade na vida do crente. Formação de felicidade. E ele pode, com essa formação, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que me vai fortalecer não é a raiva contra meu irmão, não é a ira, não é o desprezo, porque eu já dirigi uma igreja que uma irmã chegou para outra e disse assim: recolha a sua insignificância. Para mim isso foi um dos palavrões maiores do mundo. Então, não é isso, ninguém é insignificante, ninguém é grande. Aqui nós somos iguais, grande é Deus. Então, nós precisamos do outro. Para formar minha felicidade, eu tenho que ter o coração aberto e os braços para abraçar todo mundo. Não posso ter restrição, não posso discriminar. Podemos até abraçar um homossexual, podemos abraçar uma prostituta, um prostituto, um ladrão, um assassino. Podemos. Não podemos fazer o que eles fazem. E é o que eu sempre digo: nós não podemos incorporar o erro nas pessoas. Nós temos que amar, então nós não amamos ninguém. Temos que separar das pessoas os erros e lutarmos contra quem faz com que as pessoas pratiquem o erro, que é Satanás. Nós temos que lutar contra esse inimigo. Mas o nosso próximo que está errado, que está pecando, não é o nosso inimigo. É uma pessoa carente de Deus, e nós somos essa pessoa que podemos levar para ela a restauração de vida, o novo nascimento. Então, ser pastor é ser abençoado. 12 anos de idade eu fui chamado para o ministério e fugi muito tempo. Mas como não existe fuga quando Deus quer, eu tive que ser pastor por imediato. E desde 81 que eu assumi o ministério. E Deus tem me abençoado porque eu não tenho doença. Não tenho doença, tenho vigor. Já estou chegando perto dos 80, já cheguei perto dos 80 e tenho vigor. Agora eu me preocupo, sim. E quando eu me afastar do ministério, não é porque eu quero descansar ou quero dormir, não, é porque eu respeito a opinião, o pensamento das pessoas e não vou mudar
aquele ensinamento e a doutrina que recebi do Senhor. Não vou mudar. E hoje está tudo sendo mudado. E quem se manter fiel à doutrina, à palavra, vai ser considerado ultrapassado. E eu não vou abrir mão para agradar grupo e não vou mistificar a igreja com culto e a da igreja parecendo uma boate ou um clube. Não vou fazer isso de maneira nenhuma. E eu sei, eu tenho andado, tenho entrado em contato com parentes meus que são de outras igrejas, e eles chegam a afirmar que não existe outra igreja na redondeza nem na associação como essa. Todas estão mistificadas, estão misturadas. Não tem uma identidade batista. Então, eu não iria pastorear uma igreja dessa maneira. Por isso, vou ficar com os irmãos até Deus quiser. Falei na quarta-feira que estava pronto para voar, porque não estava fazendo nada, porque o que ensinava não via retorno. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas foi um desabafo, e na consciência, no reino de Deus, não existe desabafo, mas Deus vai mandar uma pessoa no tempo dele, e eu tenho muito cuidado sobre isso, e não trazer pessoas aqui com a mente do modernismo cristão e tirar dos irmãos aquela segurança, aquela paz de viver o evangelho original. Quando os irmãos forem escolher, nós vamos convidar os pastores, os irmãos mostrem sempre a eles o título da igreja, Igreja Batista Original, que não fugimos dessa originalidade do evangelho, para vivermos em paz e para termos consciência do que nós realizamos, deixamos o asfalto de fé, de amor, de esperança, e que esse asfalto sirva de estrutura para outras vidas que virão e formarão esta igreja. Agradeço muito a Deus em ter sido usado para a construção, para a ideia, para a planta, para tudo dessa igreja. Agradeço, uma dos meus agradecimentos é saber que o Senhor me usou para construir esta casa. E às vezes eu estou sentado ali observando as pessoas cantando, louvando, eu fico pensando como Deus me amou por me chamar para edificar esta casa. Mas eu quero dizer aos irmãos, muito obrigado pela homenagem, por tudo, mas o presente que eu quero que vocês me deem sempre é que vocês vivam em união, amando uns aos outros e dando testemunho da fé que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bom nesse momento os adolescentes estão aqui. E gostaríamos muito, que todo domingo, se possível, elas viessem, porque elas iam aprender muito mesmo. Não só hoje, no dia da homenagem ao pastor. Eu sei que elas estudam, algumas já trabalham, mas é muito importante, eu digo a vocês, que vocês possam vir, porque cada dia mais vocês vão aprender da palavra de Deus e o ensino do nosso pastor. Vamos ficar de pé e vamos orar no só sentido de amor,